Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que gostoso estar aqui novamente com vocês, Mais uma vez, agora dessa vez de segunda-feira, no Livro dos Espíritos. Vamos aprender um pouquinho mais e entender melhor a vida, Saber de onde a gente vem, por que nós estamos aqui e para onde a gente vai. Existem tantas polêmicas sobre isso, então vamos começar a entender melhor. E nada mais, a doutrina espírita explica muito bem. É uma lógica, muito lógica mesmo, E é isso que a gente tem que observar. Ler, pesquisar, refletir, analisar, e aceitar aquilo que lhe convém, que seja melhor para você. Então, antes, vamos pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, que possa enviar os seus mensageiros de paz e de amor, para que nos intua, para que nos envolva, para que nos abrace com carinho, com amor, e que possamos receber as lições com bom entendimento, com boa compreensão. Que assim seja. Então, a pergunta hoje é a 334. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Então está perguntando se na hora do reencarne é na última hora que coloca o nosso espírito, tem um corpo ali se formando, vai colocando lá, Então não é assim, Então vamos ver a resposta. O espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e via que tal espírito se uniria a tal corpo. Então vamos pensar assim. Lá na espiritualidade é tudo planejado e tudo organizado. Não é assim, desse jeito, Então tem que ser tudo planejado. Então, o que acontece? Vamos pensar assim, se a gente tem outras vidas anteriores, nós devemos ter cometido vários delitos, E com a nossa chegada no plano espiritual e o entendimento melhor, a gente começa a compreender o que nós fizemos de errado e o que nós fizemos de certo. Então, o de errado, a gente quer uma oportunidade para refazer. Então, por isso que há a reencarnação, para termos essa oportunidade de estar refazendo aquilo que nós fizemos de errado e continuar no bem aquilo que nós fizemos de bem. É essa a nossa evolução. Então, vamos dizer assim, o que acontece quando eu chegar no plano espiritual? Se eu fui muito má, eu com certeza devo ter ficado um pouco de tempo lá no umbral, como o nosso lar. Lembra? Quando André Luiz desencarnou, ele tinha muitos vícios, E ele era bastante materialista também, E ele ficou 8 anos no umbral, sofrendo lá, porque ele não acreditava em nada. Então, vamos pensar assim. Quando ele resolveu acreditar, pedir pelo amor de Deus, me ajudem. Aí chegou a equipe, Porque enquanto ele não pede, ele não vê, Chegou uma equipe, levou ele para o nosso lar.
E lá, vocês lembram do filme, ou de quem já leu o livro, né? Ele foi para o hospital e foi bem cuidado. Foi curado, vamos dizer assim, entre aspas, né? O seu corpo perispiritual. E daí o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu quero trabalhar. Porque ele via todo mundo movimentando ali no hospital, lá fora também, né? Do hospital. Então ele começou a perceber que lá também se trabalhava. Então foi explicado para ele. Ele falou assim, não, eu quero ser médico, porque eu sempre fui médico na Terra. Eles falaram, não, aqui você é diferente. Por enquanto, você vai ajudar todos esses enfermeiros. Quando chega algum paciente do plano inferior, vai ajudá-lo a tomar banho, a se limpar, a tirar toda essa crosta que está no nosso irmão, um monte de coisas lá para fazer. Varrer o chão. Então, ele começou do zero. Então, ele foi começando a trabalhar, a trabalhar. E daí em diante, ele começou a escrever vários livros sobre a espiritualidade. Como que é lá na espiritualidade? Então ele foi trabalhando, estudando, aprendendo. Como André Luiz, vamos pensar. Se ele quisesse se reencarnar agora, porque ele foi uma pessoa materialista, fumava, bebia, né? Tanto que desencarnou numa cirurgia, né? E ele ia querer se reencarnar. Então, o que ele ia fazer? Ele ia lá no setor de reencarnação e conversaria com o mentor de lá. Então, o que é para ser analisado? Se ele tem condições de estar reencarnando, mas de uma maneira que ele pudesse progredir. Então, muitas pessoas, por exemplo, se dá um tiro no ouvido, fere o perispírito. Então, como que ele vai retornar aqui no plano físico? Ele vai retornar com problemas de ouvido, né? Muitas vezes deficiente auditivo. Pessoas que usou mal, né, a audição, ouvindo coisas dos outros e passando muito mais para frente. Então, também vem com essa deficiência. Então, são muitas que a gente pode pensar aí, né? Esse tipo de reencarnação. Então, aqui está perguntando, né? Se é na última hora que é designado a escolha da prova da encarnação do espírito. Não, tudo é planejado. Tudo é planejado. Até o corpo físico é planejado. Né? O Miramês diz o seguinte, olha. Muito antes da concepção, do encontro do espermatozoide com o óvulo do ventre da futura mãe, o espírito já se encontra preparado para nascer de novo. Para tudo há uma programação espiritual. Quando a alma pode escolher suas próprias provações, os benfeitores espirituais ajudam em muitas particularidades para que o renascimento seja bem orientado. Entretanto, as reencarnações não são iguais. Todas elas diferem uma das outras, embora a lei seja uma só para todas as criaturas de Deus. O Senhor sabe de tudo antecipadamente, por ser Ele, como já falamos anteriormente, onisciente, onipresente e imutável. Para se ter uma boa reencarnação, é preciso preparar para tal acontecimento.
Para esse preparo, o Evangelho de Jesus mostrará o que se deve fazer, limpando o karma e clareando os caminhos pelo perdão incondicional, pelo amor e pela caridade, sem exigência. Existem, porém, reencarnações impostas, devido à dureza dos corações, e essa imposição é impulsionada pelo amor de Deus aos seus filhos, para que eles despertem os valores que se encontram no sono da indiferença. E assim, vamos entender direitinho, né, o que se passa, como que é feita a reencarnação. Né? A 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Resposta. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que esse apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, ele tem direitos de pedir, mas muitas vezes ele não vai poder escolher o tipo de reencarnação. Porque o que acontece? Para que ele possa vencer as dificuldades, ele tem que estar preparado para isso. Vamos pensar assim, uma pessoa que viveu na abundância, que foi rica. O que acontece com ela? Muitas vezes a riqueza, a beleza, leva à ambição, à vaidade. Então, o espírito é corrompido. Então, muitas vezes, não é permitido o espírito escolher. Então, às vezes, em vez de vir rico, como ele pode até prometer, olha, dessa vez eu quero vir rico, porque aí eu vou oferecer melhores condições para as pessoas. Mas se a espiritualidade observar, porque como ele fala ali, Deus tudo sabe, tudo vê, e ele transmite. Então, vê que a pessoa não está preparada para esse tipo de reencarnação, não vai acontecer do jeito que ele quer. E tem aqui uma outra pergunta. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Resposta. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, é o mesmo caso, que aquele que está aqui no plano físico, não fazer o mal nem fazer o bem, vai estacionar. Então, ele também, na hora, se ele recusar, porque está difícil a reencarnação. Já as pessoas de primeiro, as famílias aceitavam 10, 15, até 15 filhos, tem na minha família. Então, hoje em dia não, hoje em dia é 2, no máximo 3. Então está difícil a reencarnação. E a reencarnação nos serve de prova e expiação de evolução. Então nós necessitamos de estar reencarnando para a nossa própria evolução. E se ele recusar, ele que vai sofrer, porque vai ficar estagnado, vai ficar parado no tempo. O Fernando Miramês diz assim sobre a escolha do corpo. Nem sempre é permitido ao espírito reencarnante
escolher o seu corpo, por haver particularidades que o espírito não deve saber, diante da sua evolução espiritual. Cabe aos benfeitores espirituais examinar o que a alma suporta saber, para que ela não venha a recuar diante da escolha. Olha só. Há uma variedade de posicionamentos nos momentos decisivos de passar pela porta estreita que chamamos de reencarnação. A ideação do corpo físico foi feita para a plena harmonia, trabalhar em perfeita saúde, mesmo que seja por um século de existência. No entanto, como ele é um instrumento da alma, o corpo físico é instrumento da alma, em provas, e essa não pode manter a plena harmonia na mente devido à sua inferioridade. O corpo de carne recebe pelos pensamentos cargas e mais cargas de vibrações pesadas, de um magnetismo inferior capaz de tornar lentas as vibrações celulares e fazer as células entrarem em decadência, de modo a facilitar, mesmo com a defesa natural do soma físico, a ação de agentes que desequilibram a estabilidade de todos os órgãos. Então convém, por isso que ele fala que nem todos podem estar preparados para receber um tipo de corpo físico, do jeito que a gente quer, não é assim, né? Convém notar que todos os desequilíbrios provêm da mente, em estado de baixa vibração. Então a gente pode vir até com o corpo mais ou menos perfeito. A gente fala que mais ou menos porque nós somos imperfeitos, né? Então, e se a gente estiver numa vibração negativa baixa, vai complicar mais ainda, né? Compete à alma que se encontra desperta para a luz alimentar-se no amor e passar a amar todos e tudo, no sentido de prover a sustentação da sua paz. Então vamos lá. Se eu estou programada, por exemplo, aos 70 anos, ter um tipo de doença, eu posso, com as vibrações positivas da minha mente, eu posso, com as minhas atitudes no bem, eliminar essa provação. Olha, a mente é muito importante, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que estudar muito para entender melhor o porquê nós estamos aqui. 336. Poderia dar, se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Olha aqui que ele está perguntando. Poderia dar, se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Resposta. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, toda criança, né, que já está dentro do ventre da mãe, sempre tem um espírito. Sempre tem. Do jeitinho que é necessário para suas provas e expiações, porque nós estamos no mundo ainda de provas e expiações, em direção à regeneração, mas nós estamos em provas e expiações. E não vamos pensar que essa nova fase de regeneração vai ser tudo lindo. Não, nós vamos continuar, nós é que vamos fazer tudo o que é necessário. Os espíritos que já não querem mesmo compreender as leis divinas vão novamente reiniciar
em outros mundos, né? E aqueles que Deus acha que tem uma oportunidade mais rápida de se desenvolver, de evoluir, vai ficar aqui no nosso planeta. E nós vamos estar preparados para recebê-los, para orientá-los, para amá-los, né? Então, vamos ver aqui que o Fernando Miramês diz sobre presidindo desígnios, né? A formação de uma criança no campo uterino é um milagre da natureza. É prova da existência de Deus e da sua corte angelical nos imensuráveis mundos que povoam a criação. Um corpo no seio da mãe não pode se formar por ele mesmo, sem antes existir uma causa, que é a escolha do Espírito ou dos benfeitores da eternidade. Tudo é o Espírito que comanda, sob a direção de Deus e de seus agentes de luz mais ligados a eles. Então vamos lembrar, aqueles que estão disponíveis, né? Vamos dizer assim, os casais que estão disponíveis para receber esses espíritos. Vamos dizer assim, essa juventude de hoje que tem o amor livre, né, o sexo livre, né, está abertos a receber esses nossos irmãos, não está? Então, tudo é controlado pela espiritualidade. Se tem uma oportunidade, a espiritualidade também aproveita essa oportunidade, né? Então, a gente vai pensar melhor, né? Como fazer. Então, todos eles, todos os nossos irmãos que se reencarnam, em nós mesmos, estamos aqui pela oportunidade que Deus nos dá, né? Como todos esses nossos irmãos que estão nascendo, né? É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa evoluir. Ele diz aqui, o corpo em formação obedece à forma perispiritual, por ser uma força poderosa, movida por uma inteligência, que é a alma. Nada acontece por acaso, e quando ocorre o aborto espontâneo, e mesmo provocado, é o espírito passando por provas ou resgatando dívidas do passado. Tudo que passamos constitui sempre processos de despertar espiritual, até chegarmos àquele estado que todos almejamos, mesmo na inconsciência, a tranquilidade imperturbável da consciência. Então vamos lembrar disso também, né? O aborto espontâneo. O que é o aborto espontâneo, né? É o espírito que precisa de passar por esse processo. É o casal que precisa passar por esse processo, por essa expiação e provas, né? O espírito provavelmente, porque em outras vidas fez muitos abortos e agora está passando pelo aborto para poder entender melhor a vida, né? E a família também, nesse caso também, pode ser, mesma coisa. Então, une a família e o espírito, para que estejam fazendo uma evolução aí, prestando atenção nas leis divinas, né? E o aborto espontâneo e o aborto provocado também é o espírito passando por provas ou resgatando dívidas do passado. Nada acontece por acaso, vamos lembrar disso, né? O 337. Pode a união do espírito a determinado corpo se imposta por Deus? Pode a união do espírito
a determinado corpo, se importa por Deus? Resposta: certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então vamos lembrar, não são todos que podem escolher, né? Cada um no seu tempo. Se esse espírito está muito inferiorizado, não entendendo muito as leis de Deus, ele tem necessidade também de evoluir. Então ele tem essa oportunidade. Muitas vezes ele fala que é castigo de Deus, mas não é, é uma provação, uma expiação que, vamos dizer assim, é imposta por Deus. Ele não vai poder escolher o corpo, não vai poder escolher o tipo de vida, ele não vai poder escolher nada. Então a espiritualidade programa, a espiritualidade planeja, né? E dentro desse planejamento, aí acontece essa união, tá? Então, desse espírito com esse corpo. Então, vamos dizer assim, esse espírito é recolhido do umbral. E ele está em condições, assim, muito precárias. Então, ele é recolhido, é transmitido, feito toda a parte médica no plano espiritual, ele se cura mais ou menos do jeito que tem que ser. Muitas vezes o perispírito está muito debilitado, muito desgastado, então esse espírito vai vir do jeito que ele está. Então ele não tem escolha. Então, o que acontece? O Deus e os seus espíritos, né, os mentores espirituais, da parte da reencarnação, vê um casal que possa receber esses nossos irmãos dessas condições e conversa com eles numa noite, e depois de 2 horas mais ou menos do ato sexual desse casal, o que acontece? Aí a espiritualidade vai lá, vai organizar, é tudo planejado e organizado, né? Os genes, o espermatozoide, tudo, o óvulo, e já traz o espírito para reencarnar, né? Então vamos ver aqui o que o Miramês coloca para a gente. Imposição. O espírito pode se unir a um corpo por imposição, desde quando ele não tenha discernimento para a escolha compatível com as suas necessidades. Deus é a suprema bondade, e quando seus filhos ainda se encontram crianças, ele sabe guiá-los nas escolhas. Quando precisam voltar à terra, se revestindo de novo o corpo físico. É natural que o espírito ignorante seja guiado, qual o cego que nada enxerga nas suas andanças e precisa de guia. Mesmo o espírito, com certa evolução espiritual, no momento de tomar novas vestes físicas, sempre carece da opinião de algum benfeitor que possa guiá-lo na sua escolha. Há muitos detalhes que, por vezes, escapam à sua inteligência. As leis de Deus são elásticas e elas falam muito alto acerca da harmonia da alma. Então, vamos lembrar disso também, tá? Que nós todos
tivemos oportunidades de estarmos aqui, no plano físico. Graças a Deus, estamos dentro de uma doutrina reveladora, uma doutrina que nos traz o conforto da alma, e o entendimento das leis divinas. Então era isso, meus irmãos, que eu queria passar. E Deus ajude que todos tenham compreendido um pouquinho o porquê da reencarnação e como que acontece, E vamos nos firmar, vamos viver com alegria para poder passar todas as nossas dificuldades. Então, vamos agradecer a Jesus por estar conosco nesse momento, nos trazendo a luz do conhecimento e a paz em nossos corações e o entendimento de suas leis. Que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigada, meus irmãos, por estarem comigo nesse momento e que a paz do nosso meigo Jesus esteja com todos. Uma boa noite, que Jesus abençoe. Até outro dia.